Fala, meus amigos e minhas amigas. Segundo Jair Bolsonaro, eu vou mostrar um vídeo para vocês bastante interessante. Todas essas ações que estão sendo desencadeadas pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal contra ele e contra seus aliados, é fruto de uma perseguição política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar um vídeo porque o presidente Lula prestou uma entrevista recente a uma emissora de rádio e falou sobre o assunto. Não cabe na cabeça de ninguém que o Lula está por trás de uma suposta perseguição. O Bolsonaro cometeu crimes e ele tem que responder pelos crimes que cometeu. Eu vou colocar aqui para vocês a resposta que o Lula deu a uma pergunta feita por uma jornalista sobre a avaliação das operações, do trabalho, da Polícia Federal e da Justiça em relação ao Bolsonaro e a tentativa de golpe de Estado. Assistamos. Bota o presidente Lula aqui do lado. Vamos assistir. Eu espero que a Polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a Justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Eu sinceramente não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Polícia Federal, porque isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da polícia, é uma coisa da Justiça e não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que nós construímos há tantos anos, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. As pessoas precisam aprender. Eleição democrática, a gente perde e a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta. Quando a gente ganha, a gente toma posse e governa o país. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar casa chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Eu espero que no tempo mais rápido possível a gente possa ter um resultado do que foi que verdadeiramente aconteceu no Brasil. Então o senhor acha que o fio desse novelo leva ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não sei, eu acho que não teria acontecido sem ele. O comportamento dele foi muito diferente. Primeiro, antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. Ele fala da urna e fala que a eleição não foi legal, mas ele deveria então pedir para que todos os deputados e senadores renunciassem, porque todo mundo foi eleito no mesmo processo eleitoral, com a mesma urna. Então, na verdade, era uma tática que ele utilizou de criar na sociedade um descrédito. Quando você cria um descrédito, aí você pode fazer qualquer coisa, ou seja, você desmoraliza um processo, aí você pode acabar com esse processo. E eu vou te dizer uma coisa, tem pouca coisa no mundo mais séria que a urna eletrônica. Ok, pode parar aí pode parar aí a fala do Lula, porque aí é uma demonstração clara, você dizer, o Lula está por trás de tudo, pelo amor de Deus, isso é uma sandice sem tamanho. A elite brasileira jamais permitiria que um metalúrgico chegasse à presidência da República se existisse fraude em eleição, se existisse fraude em urna eletrônica. Sem falar, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, que o próprio Jair Bolsonaro, todos foram eleitos pela urna eletrônica. Quando ele viu que iria perder a eleição para o Lula, e aquela reunião ministerial é a prova que a gente precisava, porque o Heleno disse, se for para a gente virar a mesa, a gente tem que virar a mesa antes da eleição, porque depois da eleição não vai dar mais tempo, a coisa vai ficar mais difícil, né? Eles sabiam que iam perder, eles sabiam que o povo estava descontente,
porque foi o pior governo da história desse país. Então acabem com essa conversinha de que o Lula está sendo perseguido, que o Lula está articulando toda essa perseguição. O Lula foi perseguido por vocês. O Bolsonaro vivia chamando o Lula de ladrão. Tem que mofar na cadeia, é um bandido, os filhos dele são bandidos. O Bolsonaro dizia isso e dizia numa alegria, né, num entusiasmo. Quem não se lembra quando ele bateu continência pro Moro e o Moro o ignorou, se eu não estiver equivocado, em um aeroporto. Não sei se foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Eu sei que houve essa cena lamentável à época, né? Depois a gente ficou sabendo que o Moro ligou pro Bolsonaro. Olha, deputado, desculpe aí, eu não respondi ao senhor porque não pegaria bem e tal. O Moro fazendo tudo por debaixo dos panos, né? Até a atuação dele em relação aos procuradores de Curitiba. Toda aquela combinação era tudo feito nas sombras. Graças a Deus ele foi descoberto. Graças a Deus e graças ao hacker Walter Delgatti Neto. Porque se não fosse aquela atuação do Delgatti, ninguém saberia. Aliás, nós já sabíamos que existia uma conspiração, mas ninguém conseguiria provar que aquela conspiração existia, né? A gente poderia comprovar como? Porque o Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro. O Moro vazou delação do Palocci faltando uma semana para as eleições. O Moro grampeou os advogados do presidente Lula. Já havia uma série de atitudes ilegais. Ele repassou em tempo recorde o telefonema do Lula com a Dilma para o Jornal Nacional, né? Apenas esses fatos aí já demonstravam à época a parcialidade desse juiz, esse ex-juiz desmoralizado que já vai perder o mandato de senador da República. Aguardem. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.